Olá, boa noite para todos. A gente está aqui hoje no Consulado Geral do Brasil em Zurique e a gente vai conversar com o cônsul, o embaixador Eduardo Botelho e o querido Felipe Félix. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter aceitado a entrevista. E a gente vai falar hoje sobre o CPF, a obrigatoriedade do CPF agora em 2024. O cônsul vai passar para a gente alguns detalhes sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir para que o senhor se introduza. Por favor, fale um pouquinho do senhor. Bom dia, Emanuele, e bom dia a todos e a todas que nos acompanham, nos assistem nessa entrevista. Primeiro, eu queria te agradecer, Emanuele, essa oportunidade de falar do CPF, que eu acho muito importante para a nossa comunidade. Então, mais uma vez, boas-vindas aqui no Consulado Geral do Brasil em Zurique. Você me pediu me apresentar, meu nome é Eduardo Botelho Barbosa, eu sou embaixador na carreira diplomática brasileira, antes de vir para Zurique, onde eu sou o cônsul geral. Eu fui embaixador na Argélia e na Sérvia. Eu tenho, Emanuele, uma longa carreira diversificada dentro da Itamaraty. Eu fiz praticamente todas as áreas, economia, comercial, área política, cooperação técnica e, inclusive, eu tenho uma longa passagem, foi um dos momentos mais interessantes da minha carreira, mais compensadores pelo Ministério da Saúde, onde eu fui chefe da assessoria internacional por 5 anos. Então, uma carreira longa, né? Bem longa. E como o senhor chegou aqui, né? Qual foi o ano que começou o seu mandato aqui como cônsul em Zurique? E, apesar do senhor ser embaixador. Eu sei que às vezes isso confunde um pouco as pessoas. Eu cheguei aqui vindo, como lhe disse, da Sérvia, onde era embaixador do Brasil em Belgrado. Estou aqui há 1 ano e meio e, aliás, devo dizer, comentário pessoal, que o tempo passa muito rápido aqui em Zurique. Passa mesmo. Bom, a gente vai iniciar, agora que o senhor já falou da sua carreira, a gente vai iniciar as perguntas relacionadas ao CPF. Então, quando o CPF ele vai se tornar obrigatório para os serviços consulares? Olha, inclusive temos aqui o vice-cônsul Felipe, que poderá complementar o que eu vou dizer. Como disse no começo da entrevista, é uma oportunidade para nós muito importante a sua vinda aqui para comunicar para os nossos compatriotas da importância de atualizar o seu CPF, porque por lei, a partir do dia 1º de janeiro, praticamente todos os serviços que o cidadão brasileiro requerer, cidadão brasileiro, brasileira, requerer no consulado, exigirão o CPF. É um movimento, isso é muito importante deixar claro, é um movimento de modernização da administração pública brasileira que vai nos beneficiar a todos. Os países, entre os países que eu conheci e morei, os Estados Unidos têm um Social Security. Nós chegamos lá, vamos unificar a identificação do cidadão através das várias repartições. Como eu disse, isso reverterá em benefícios para a cidadania, mas, obviamente, isso também demandará que as pessoas se conscientizem que é necessário se inscrever no CPF ou regularizar a sua situação o quanto antes, porque o prazo, estamos chegando lá, é o final deste ano e o ano que vem isso se tornará obrigatório, conforme está disposto na lei, que é a Lei 14.534, que dispõe sobre essa modernização. Perfeito. Agora eu vou perguntar para o vice-cônsul
Felipe Félix. Crianças também estão incluídas nessa nova regra? Teriam que ter o CPF para fazer, por exemplo, um passaporte? Bem, o CPF é um movimento de toda a administração pública brasileira. Então, todos os órgãos nesse momento estão se modernizando, estão aprimorando os sistemas, justamente para que esse número seja o número que vai centralizar todas as informações do cidadão desde o momento do nascimento. Perfeito. Então, no Brasil isso já acontece há alguns anos, no exterior a obrigatoriedade de CPF para recém-nascidos é algo mais recente. Então, sim, as crianças precisam ter um número de CPF, mesmo aqueles que acabaram de nascer. Esse número de CPF é feito automaticamente no momento em que a mãe ou pai brasileiro vem ao consulado para fazer o registro de nascimento. Então, é um serviço que já é feito automaticamente, os pais não precisam se preocupar, ele já sai na certidão de nascimento, inclusive como um lembrete para que esse número esteja sempre à vista dos pais, para quando eles forem fazer outros serviços que precisem do CPF. Mas isso atualmente, essa questão do CPF vai começar a sair, ou começou a sair a partir desse ano no registro? Ou crianças que foram registradas no consulado anos atrás também já tinham o CPF? Não, as crianças que foram registradas anteriormente, elas não têm na certidão de nascimento o número do CPF, mas elas podem fazer esse pedido. Perfeito. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe querem que o número do CPF conste da certidão de nascimento, eles podem solicitar ao consulado uma segunda via, e nessa segunda via vai ser incluída a inscrição de CPF. Caso a criança não tenha, essa inscrição também pode ser solicitada e incluída na certidão de nascimento. O importante é que toda criança brasileira tenha um número de CPF. Os que estão nascendo a partir de agora terão, os que fizeram o registro de nascimento a partir do final do ano passado já tem na certidão de nascimento essa inscrição de CPF, mas aqueles que não têm, as crianças de 2 anos, de 3 anos, ou obviamente aquelas crianças que têm outra nacionalidade, mas ainda não providenciaram o registro de nascimento brasileiro, essas crianças todas precisam buscar o consulado brasileiro, tanto para fazer o número de CPF, como para fazer a certidão de nascimento. Sim. Então, o passaporte ele só vem independente depois dessa certidão de nascimento. Correto. Feita. Perfeito. A próxima pergunta, pode ser feita por um dos dois, não tem problema, é sobre onde os canais que podem ser feito o CPF. Por onde as pessoas podem, em que site, onde elas podem entrar, elas vêm aqui no consulado, como funciona para fazer o CPF, tanto de adulto como o de criança também. Bom, como disse o vice-cônsul, o CPF vai fazer parte da nossa vida. Carteira de motorista, carteira de identidade, INSS, o CPF estará lá e vai substituir muito desses cadastros antigos, antes da época da internet, das redes de computador, dos bancos de dados, para permitir, enfim, o cidadão se identificar perante todos esses órgãos do governo. Uma vez que você tem o CPF, você pode acessar normalmente no site da Receita Federal para ver se está regular ou não, ou o que precisa ser feito para regularizar. Isso que eu já puder depois acrescentar um pouco mais. Quando digo que o CPF vai ser usado em todos os órgãos, tem uma pequena exceção. É que você precisa, se você tiver idade já de votar, você precisa de ser alistado no Tribunal Superior Eleitoral, ter um título eleitoral, para pedir um CPF. Mas você não precisa de CPF para ter um título de eleitor. Isso talvez será a grande exceção. Felipe, se quiser acrescentar. Bem, o site do Consulado Brasileiro tem a maior parte das informações a respeito de pedidos de CPF
para criança, para adulto, para estrangeiro, para brasileiro que ainda está cadastrado como eleitor no Brasil. Enfim, tem diversas questões lá no site que estão bem explicadas. E nós temos um canal que é um canal que as pessoas usam pouco, mas é muito útil, que é o canal do e-mail. Então nós temos um e-mail, que é uma parte do meu trabalho todos os dias, que é responder diretamente a todas as pessoas que tenham dúvida a respeito do CPF. Muitas vezes eu direciono essas pessoas para o site do consulado, porque a informação está lá, talvez ela não tenha encontrado, e muitas vezes a resposta é um pouco mais difícil, então a gente tem que analisar caso a caso. Mas eu gostaria de aproveitar essa sua pergunta para dizer que todas as pessoas podem ter um número de CPF, brasileiros ou estrangeiros. Okay. Essa inscrição no número de CPF é uma decisão do governo brasileiro para melhor registrar as pessoas, porque como o embaixador mesmo disse, o número de CPF vai substituir todas os outros números no futuro, né? Então é provável que o número do passaporte, o número do registro geral, o número da carteira de identidade, tudo seja substituído pelo número do CPF. Então os estrangeiros também podem fazer esse pedido e os brasileiros devem fazer esse pedido, porque ele será obrigatório a partir de janeiro para a maioria dos serviços públicos. Esses pedidos dependem. Os serviços feitos por estrangeiros precisam ser feitos presencialmente aqui no consulado na maioria das vezes. Os serviços feitos por brasileiros podem, por comodidade, serem feitos aqui no consulado. Então, cidadãos brasileiros menores ou maiores de idade podem vir ao consulado para fazer o número de CPF, mas a Receita Federal permite aos cidadãos brasileiros fazer o pedido por e-mail. Então, é um procedimento que é muito simples, porque é juntar os documentos que essa pessoa já tem e encaminhar por e-mail para a Receita Federal. Então, a orientação geral do consulado é que os brasileiros usem essa ferramenta, porque é uma ferramenta que está disponível, é uma ferramenta simples, é um simples e-mail que é encaminhado para a Receita Federal com os documentos. A lista de documentos está no site do consulado, e em caso de dúvidas que os brasileiros tenham a respeito dessa lista de documentos, o e-mail também está disponível para tirar qualquer dúvida ou para qualquer explicação adicional. Perfeito. No site no site do consulado aqui de Zurique, no e-consular, tudo já é enviado para o site principal do governo, .gov. Então, muitos serviços já são requeridos o CPF. Isso. E aí a pergunta porque foi o que eu tentei, e aí agora eu sei que eu posso mandar um e-mail. Okay. Quando é para criança e eu não tenho o CPF, eu estou tendo uma dificuldade, e eu estou num grupo aqui que chama-se Mães de Zurique, e estamos tendo uma dificuldade que é parecida, que é como fazer esse registro no caso de não ter, porque sim, se a gente já tem o CPF e precisa regularizar ou algo nesse sentido, a gente consegue inserir esse CPF lá no site do gov.br e fazer as alterações. Mas no caso de não ter, né, como o caso da criança, o que fazer? Pode ser enviado um e-mail e aí vocês dão maiores detalhes a respeito de como proceder a partir daí, ou como funciona isso? Tem duas questões envolvidas nesse caso. Crianças brasileiras geralmente têm a emissão de CPF mais facilitada, porque no momento brasileiros maiores de idade, para obter um CPF, precisam ter um título de eleitor válido. Então, isso é uma questão que acaba atrapalhando um pouco os brasileiros maiores de idade. Por enquanto, essa é uma decisão da Receita Federal, porque o tema de CPF é deles, então a gente apenas aplica as instruções que são recebidas da Receita. Então, existe esse problema para o maior de idade. O menor de idade não tem tanto problema, né? Crianças e adolescentes não têm tanto problema a respeito disso, porque eles não têm título de eleitor ainda. O título de eleitor não é obrigatório para quem tem entre 16 e 18 anos. Então, existem duas possibilidades aí para essas mães que precisam registrar, fazer a inscrição do CPF dos seus filhos menores de 16, certo? Adolescentes menores de 16 anos e crianças, elas podem ser
agendadas para vir ao consulado, e a criança e o adolescente não precisa comparecer porque é menor de 16, essas mães podem vir sozinhas ao consulado, agendando pelo e-consular. O agendamento do e-consular não precisa de CPF, pode ser feito por e-mail e senha. Quando essa mãe vem ao consulado brasileiro, ela vai apresentar os documentos da criança ou do adolescente e a gente vai fazer o CPF para ela. Então, ela já sai daqui no mesmo dia com o CPF, a não ser que o sistema dê algum problema. Mas tirando essa questão, não há nenhuma intercorrência, porque não tem nenhum conflito de base de dados, é um sistema que responde bem aos menores de idade. Perfeito. Quem tem entre 16 e 18 anos, para fins de CPF, é considerado maior de idade. Então, esse adolescente de 16, 17 precisará vir ao consulado pessoalmente para assinar documentos e obter o CPF. Então, aí já não depende mais da mãe. A mãe pode ajudar, claro, pode vir junto no dia, mas esse adolescente de 16 e 17 precisa estar aqui para fazer, porque para fins fiscais, para fins de Receita Federal, ele é já responsável pelo próprio CPF dele. Então, o agendamento pode ser feito com e-mail e senha. Mas, se não for cômodo, porque a gente sabe que a criança é pequena, às vezes o clima não ajuda, é possível também que essa solicitação seja feita diretamente por e-mail à Receita Federal. Então, mães de brasileiros menores de 16 anos podem solicitar por esse menor de idade um número de CPF, sendo que todo o procedimento à distância para a Receita Federal exige o que a gente chama de fotografia selfie. É pegar o documento de identificação válido, colocar do lado do rosto e tirar uma foto nítida, em que seja possível ver o rosto da pessoa que está solicitando e o documento de identificação. Com isso, a Receita Federal entende que é aquela pessoa mesmo que está pedindo, porque o CPF é um número que é protegido pela Lei de Dados brasileira e só a pessoa responsável por esse próprio CPF tem acesso a ele. No caso de um menor de 16 anos, o responsável legal, que pode ser a mãe ou o pai brasileiro. Quando é uma menor de idade, quem vai fazer essa selfie é a própria mãe ou o próprio pai brasileiro. E aí, então a mãe e o pai podem fazer essa solicitação em nome do menor, fazendo a selfie do pai ou da mãe, incluindo nos formulários os documentos da criança ou do adolescente que vai ser registrado, e aguardar mais ou menos 10 dias úteis por e-mail uma resposta da Receita Federal. Perfeito. E só lembrar que o pai também pode apresentar a criança. Ele falou a mãe, obviamente que o pai também pode. Sim, mas no caso você é do brasileiro, né? Se o pai for brasileiro. Ou se o pai for estrangeiro também não tem problema. O pai estrangeiro também pode fazer essa solicitação. Okay. Pode fazer a selfie. Geralmente a gente prefere que seja um cidadão brasileiro porque vai ter mais acesso à língua e aí a Receita Federal consegue se comunicar melhor com esse cidadão brasileiro. E por dados estatísticos o pai pode, mas geralmente é a mãe que vai atrás disso, né? Então não esqueça não podemos esquecer os pais, mas aqui na Suíça a gente tem um número de brasileiras, né, de mulheres, né? Então normalmente quando a gente procura... Desculpa interromper, você comentou que o grupo era... Mães de Zurique. Então as mães podem fazer, se for menor de 16, maior de 16, aí tem que convencer o adolescente a vir ao consulado ou pedir, fazer um e-mail, né? Uma selfie e aí tá tudo bem. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta, eu acho que você pode continuar, ou ele. Sobre, você falou dos serviços consulares para estrangeiro. Uhum. Nesse caso, é estrangeiro naturalizado brasileiro ou existem outros serviços consulares relacionados a estrangeiros? Isso é interessante, porque estamos recebendo instruções sobre isso. É um assunto que está um pouco fluido ainda. E eu vou deixar o vice-cônsul falar, porque ele é operador do sistema e eu acho que os seus ouvintes se beneficiam dessas informações mais precisas. Mas só queria acrescentar tudo que ele disse, é que a Receita tem dado um tratamento mais fácil para os brasileiros no exterior. E eu acho que é bom aproveitar isso para regularizar o seu CPF sem ter que passar pelas as etapas que são requeridas no Brasil. É uma vantagem que é dada à comunidade que mora no exterior, que eu acho interessante aproveitar. Vou passar a palavra para o vice-cônsul.
Bem, o consulado brasileiro ele tem a função de resolver muitas questões burocráticas para a população brasileira, a comunidade brasileira que está aqui, né, na nossa área, e muitas vezes fora da nossa área também. Sim. Mas existem diversos serviços que são prestados para estrangeiros. Por solicitação da Receita Federal do Brasil, que é quem administra o CPF, que administra o cadastro de pessoas físicas, todos os pedidos de CPF para cidadãos estrangeiros, ou seja, aqueles que não são brasileiros, porque a lei brasileira não faz diferenciação entre cidadãos brasileiros natos, aqueles que são filhos de brasileira, ou então aqueles que nasceram no Brasil, para aqueles cidadãos brasileiros que são naturalizados, por exemplo, o marido de uma brasileira que já tem o passaporte brasileiro. Sim. Então, não há diferença entre nato e naturalizado. Quando eu falo de cidadão estrangeiro, é o cidadão suíço, o cidadão alemão, o cidadão português, casado ou não com uma cidadã brasileira, pai ou não de um cidadão brasileiro, que quer ir para o Brasil de férias, que quer comprar um imóvel no Brasil, que quer abrir uma conta, que quer um chip de celular, né, um SIM card. Então, para todas essas pequenas ações do dia a dia no Brasil é necessário um CPF. E a nossa demanda de estrangeiros pedindo CPF para os mais diversos fins, desde investimento até férias, é muito grande. E para inscrever um cidadão estrangeiro no CPF, é preciso que ele venha ao consulado mediante agendamento, porque o serviço de inscrição de CPF para estrangeiros à distância por e-mail não está disponível. Perfeito. Então, se por acaso o meu esposo for ao Brasil, como ele vai com constância, e precisar do CPF, porque ele normalmente não tem chips no nome dele porque não tem CPF, isso é possível também fazer um registro, um pedido, para que ele possa ter o CPF. Exatamente. É possível que ele apresente os documentos, venha ao consulado, assine o formulário e, da mesma forma como um cidadão brasileiro menor de idade, não é exigido dele título de eleitor, porque o ato de votar é um ato de cidadania brasileira. Então, em 99% dos casos, o cidadão estrangeiro sai do consulado já com o número de CPF. Perfeito. Creio que a quantidade de informações talvez preocupe ou assuste um pouco os ouvintes, mas a coisa não é tão feia assim. Não. É importante entrar no site. Eu sei que lá as instruções são um pouco extensas, mas está tudo posto muito claramente. E, sobretudo, tendo dúvidas, entre em contato conosco via e-mail. O atendimento é feito via e-mail. Nós respondemos dentro de 24 horas. Isso é uma parte do serviço que nós cuidamos com muita atenção. Então, sempre há essa possibilidade, não havendo, se há dúvidas com relação aos procedimentos, sempre há essa possibilidade de nos consultar por e-mail. Sobre a questão da regularização, quando o CPF não está regular, o que fazer? Ou como saber que um CPF não é regular? Tem casos em que a pessoa, talvez um estrangeiro, esteve no Brasil, trabalhando no Brasil há muito, muito tempo atrás, tinha um CPF, sai do Brasil e esquece que tinha um CPF, esquece até o... tem que voltar para o Brasil, tem a exigência do CPF, e ele consta que o CPF dele foi cancelado. Cancelado não quer dizer que o número do CPF saiu da base de dados da Receita Federal. Ele está, digamos, basicamente inativo. Basta que ele entre no site e volte a regularizar o CPF e aí poderá usá-lo normalmente. Perfeito. E um cidadão brasileiro, para que isso aconteça, talvez tenha vivido muitos anos aqui na Suíça e já não utiliza, não fez nenhum passaporte desde então. E aí isso cai em cancelamento também, ou irregularidade? Se me permite. Eu acho que o principal caso para a comunidade brasileira, e foi muito boa a sua pergunta, porque a gente falou de inscrição. Inscrição é um dos serviços de CPF. É quando a pessoa não tem e passa a ter. Quem tem CPF, ou não lembra se tem, não pode ter 2 CPFs. Então é muito importante que a pessoa primeiro saiba qual é a sua situação. Os serviços, então para isso existe o serviço
de consulta de CPF, que não pode ser feito pelo consulado, porque, como eu disse antes, é um dado pessoal e o consulado brasileiro não acessa esse banco de dados, porque é um banco de dados exclusivo das autoridades fiscais brasileiras, da Receita Federal. Então é importante que o cidadão brasileiro mande um e-mail para a Receita Federal pedindo informações, se identificando com a selfie e dizendo: eu acho que eu tenho um CPF, aqui está minha certidão de casamento, aqui está minha certidão de nascimento. Eles vão fazer uma busca e, se houver CPF no banco de dados, eles vão informar. No site da Receita Federal também é possível buscar, o link desse site está lá no nosso site, a gente linkou tudo para a pessoa poder encontrar mais fácil. Existe uma possibilidade de conferir qual é a situação do CPF, se ele está ativo ou se ele está inativo. E para a comunidade brasileira no exterior, o principal motivo de cancelamento de um CPF é não votar. Aqui no Brasil, a votação é obrigatória. Para quem está cadastrado no exterior, a votação ocorre a cada 4 anos para presidente da República. Mas muitas vezes as pessoas vêm do Brasil para cá, não transferem o título, e lá no Brasil a votação é a cada 2 anos. Quando o cidadão brasileiro deixa de votar em 3 oportunidades, primeiro turno ou segundo turno, o título é cancelado e a principal consequência do cancelamento do título é o cancelamento do CPF também. Então, se você não vota, é muito importante conferir como é que está o CPF. Porque se você tem um número de CPF, vem próximo ano fazer um passaporte, porque precisa ir para o Brasil com muita urgência, mas na hora que a gente vai autorizar o passaporte, aparece que o CPF deu um problema, você primeiro precisará corrigir o problema do CPF com a Receita Federal, para depois do CPF corrigido, vir entrar em contato com a gente para conseguir um passaporte brasileiro. E é muito importante não deixar para a última hora, porque o motivo do cancelamento pode ser qualquer coisa. Pode ser o problema no título, mas também pode ser um problema de imposto de renda, pode ser um problema de mudança de nome que não foi declarado, pode ser um problema de saída definitiva do Brasil. São diversos problemas técnicos, fiscais, que só podem ser sabidos e só podem ser corrigidos pela Receita Federal. Então, se eles pedirem, se a Receita Federal pede para o cidadão brasileiro: eu quero um comprovante de que você mudou para a Suíça em 1993. O cidadão brasileiro vai ter que ir atrás desse documento. Então, deixar isso para a última hora é o pior dos erros. Nesse momento, a prudência é muito importante. As ferramentas estão todas disponíveis no site. Todos os cidadãos podem conferir quais são, em que pé está o seu CPF. E nesse momento de forma facilitada, Sim. né? Mas posteriormente já vai ter uma dificuldade maior. Exatamente, porque a gente prevê que em janeiro todas as pessoas nessa situação, porque é assim que acontece, com problemas represados, vão buscar a Receita Federal ao mesmo tempo. Isso pode aumentar o tempo de resposta. E isso vai aumentar o tempo de espera para o passaporte brasileiro. Então, quem casou e mudou de nome pode pedir a correção do nome no CPF. Quem não está mais no Brasil e não sabe como está, pode buscar. Quem tem problemas com a Receita Federal pode regularizar, tudo por e-mail. Tudo isso pelo e-mail com a Receita Federal. Diretamente com a Receita Federal. O e-mail eu nunca sei de cabeça, mas ele está lá no site do consulado também. Ótimo, porque a pessoa pode, vendo o que é que ela quer, juntar os documentos, mandar para a Receita Federal e esperar no máximo 10 dias úteis para ter uma resposta. A Receita Federal responde ou positivamente, dizendo: corrigido, aqui está o seu número de CPF. E a Receita Federal pode também dizer: falta tal documento, por favor, corrija o seu pedido e nos mande novamente. Então, a comunicação é muito fluida, é muito fácil, é um dos serviços mais rápidos de serem resolvidos. Então, mas esse é o momento. Porque para o próximo ano... Não deixe para a última hora. Tendo em vista a demanda que vai... Porque a gente prevê sempre uma demanda, né, reprimida na hora que o prazo acaba. E aí a Receita Federal vai responder no prazo que é possível responder. E a gente só vai, por determinação da lei, só vai poder fazer os serviços aqui no consulado quando o CPF estiver regularizado. Então é muito importante não deixar para a última hora. Com certeza. Vocês já falaram onde pode fazer regularização diretamente no site do consulado ou no site da... A inscrição pode ser feita aqui ou no site, pode ser feita aqui mediante agendamento. Ou diretamente com a Receita Federal por e-mail. Tanto inscrição de menor ou maior de idade. Regularização e alteração de CPF. O que é alteração? Casei e mudei de sobrenome. Quero corrigir lá no CPF só para dizer que eu sou casada agora.
Então, isso é uma alteração. Seu CPF está correto, mas é um nome de solteira. Então, pode pedir para corrigir para o nome constar exatamente como está na sua certidão de casamento brasileira. Então, regularização, quando está inativo, ou uma simples alteração no seu cadastro, por e-mail para a Receita Federal. Não pode ser feito aqui, porque o nosso sistema só faz inscrição, só dá CPF novo para as pessoas. Perfeito. Quem já tem que entrar em contato com quem administra o cadastro, que é a Receita Federal. Perfeito. Bom, senhor cônsul, senhor vice-cônsul, gostariam de acrescentar alguma coisa, talvez alguma pergunta que não tenha sido feita, né? A gente está falando bastante sobre o CPF. Gente, estamos em novembro, daqui a pouco já é dezembro, e em dezembro a gente tem as pausas, então aproveitem agora, antes do Natal. Janeiro já começa com isso, e qualquer serviço consular, como solicitar um passaporte ou questões nesse sentido, vão precisar do CPF. Então, tudo que você vai fazer no Brasil vai precisar do CPF. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Gostariam de acrescentar algo? Emanuele, você resumiu isso muito bem. Não deixe para amanhã. Nosso país está passando por reformas importantíssimas. Fiscal, a tributária, que está ainda sendo discutido, mas tem fé que vai acontecer. Temos aí essa reforma do CPF, um esforço da sociedade brasileira de se modernizar para servir melhor a cidadania, fortalecer nossa democracia, e nós podemos dar a cada um uma pequena contribuição no nosso nível, seguindo essas orientações. E, sobretudo, como foi dito aqui pelo vice-cônsul, lembro que sempre há na vida os imprevistos e, de repente, amanhã a pessoa tem que ir correndo para o Brasil e não tem outra solução. Vai precisar do CPF. Então, como disse a Manuela, como disse o vice-cônsul, não deixem para a última hora. Sem CPF, sem serviço. Então, lembre-se disso, hein, gente? Sem CPF, sem serviço. Janeiro já começa. Gente, muito obrigada, cônsul, vice-cônsul. Muito obrigado. Agradeço essa oportunidade de poder repercutir essa mensagem importante, esse serviço, né, mensagem de serviço importante junto à nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigado.